poder libertador do Evangelho. Nós que pregamos a palavra de Deus, e quando eu começo a olhar a vida de Jesus, eu fico impressionado, e eu me sinto cada vez menor, quando eu examino a maneira como Jesus abordava as situações que circulava a ele. Jesus, ele era um homem de pequenas falas, de falas curtas, mas de uma profundidade, de uma contundência, de uma forma profunda. Como que Jesus conseguia ensinar e impactar pessoas, trazer mensagens com poucas palavras e com tanta profundidade? Ensinava muito, com pouca coisa que ele dizia. Jesus, ele detinha o poder, o conhecimento. Conhecimento é poder. Mais do que isso, Jesus, ele sondava os corações. E ele não precisava ficar debatendo com ninguém. Eu estou sabendo o que você está pensando, o que você está imaginando. Ele é Deus. Ele é o soberano. Ele é o Senhor dos senhores. A Bíblia chama dele de o Senhor dos exércitos. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele sabe. E Jesus, aqui dentro desse contexto aqui, eu quero dar uma olhada em uma história aqui e trazer para a nossa vida algumas aplicações práticas de coisas novas que Jesus quer trazer para a sua vida. Hoje você vai sair daqui com a possibilidade do novo de Deus na sua vida. Uma coisa nova, um novo começo, uma nova atitude, um novo olhar, uma nova perspectiva da vida, uma nova perspectiva de quem você é e do que Deus quer fazer com você. Nós encontramos aqui nesse texto. Talvez você entrou aqui pela primeira vez e talvez você já está aqui há 20 anos. Mas o Evangelho se renova a cada manhã. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E o texto diz o seguinte: e Jesus, passando adiante ali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E nós sabemos que esse Mateus aqui, o nome dele era Levi. E Jesus, olhando para o Mateus, ele disse: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, quem aqui? O Levi. Chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Mateus, capítulo 9, do verso 9 ao 11. E se você está com a sua Bíblia aberta ou com o seu conteúdo, você pode acompanhar aqui e você pode manter conectado aí, que nós vamos discorrer um pouquinho sobre esse texto. Quem é um publicano? Só para você poder entender. Naqueles dias, o publicano, ele era uma classe de pessoas na sociedade rejeitadíssima. Nós sempre vamos encontrar pessoas na sociedade que são pessoas muito discriminadas. Pela função, pelo comportamento, Já viu aquela frase assim: político é tudo igual, político é tudo ladrão. Aí você olha para aquela função que aquela pessoa desempenha e aquilo já vem com uma rejeição dentro de você. O publicano era mais ou menos assim, Essa turma. O publicano, ele era o judeu que cobrava o imposto para o império que o oprimiu o seu próprio povo. Imagina, você, Lucas, é um cara que trabalha para as pessoas que vieram nos oprimir, nos escravizar, nos trazer a rédea curta, nos dominar. Então os publicanos, eles eram essas pessoas. Só que os publicanos, eles eram pessoas injustas, regra geral, igual algumas pessoas que nós conhecemos, o imposto era 200, cobrava 400. 200 vinha para o meu bolso, 200 eu faço alguma coisa lá. Então, era assim. Então, o publicano, esse Mateus aqui, ele era visto como um traidor de Israel. Por exemplo, os publicanos, eles não poderiam entrar nas sinagogas. Você vê esses problemas lá em Israel agora? Você precisa conhecer um pouco da história. Jerusalém, Israel,
como que Jerusalém se divide? Por que tanta confusão ali? Se você consegue entender um pouco a geografia e o que acontece, como é Jerusalém, você consegue compreender os conflitos que acontecem no Oriente Médio hoje. O domo, aquela coisa dourada que você vê ali, aquilo ali é uma região muçulmana em Israel. Ali judeu não pode entrar, somente muçulmano entra ali. Israel é dividida em oriental e ocidental. E quando a ONU estabeleceu a criação do Estado de Israel, foi estabelecida algumas leis sobre Jerusalém. Porque Jerusalém é cidade santa. Tem a parte dos árabes, tem a parte dos muçulmanos, tem a parte dos judeus. E aquela parte ali, ela diz os historiadores que ela está bem próxima do Santo do Santo, onde era o antigo templo. E ali, exatamente ali, os muçulmanos dizem que naquele lugar ali foi o lugar onde Abraão levou Isaac para ser crucificado. Então tem alguns lugares sagrados naquela região que nós entendemos o porquê de tanta batalha. Por exemplo, quando em Meca, na Arábia Saudita, onde você encontra aquela pedra preta, ou cubo preto, onde os muçulmanos ficam circulando em volta, para o muçulmano, ali é a fonte. O que é a fonte? É o lugar onde eles acreditam que o anjo matou a sede de Ismael. E ele faz uma peregrinação de 7 voltas naquele lugar onde se chama a fonte e vai até a montanha onde Deus apareceu para Abraão, que assim eles dizem, que falou assim: vai que o menino está vivo e eu estou ali socorrendo o menino. Então aqueles lugares ali são lugares sagrados. E os publicanos naquela época não eram diferentes. Eles não podiam entrar na sinagoga, né? Eram considerados, um publicano, gente, ele era considerado como um animal imundo, como um porco. Um publicano, ele não poderia servir como testemunha em nenhum julgamento, em nenhum tribunal, porque não eram pessoas de confiança. Eram contados como mentirosos, ladrões, assassinos. A tradição rabínica diz que era impossível um homem como Mateus arrepender-se. E os fariseus consideravam os publicanos traidores. Agora você imagina, hein? Você chega num dia, você encontra com Jesus, sentado com Luiz Inácio Lula da Silva, Alexandre de Moraes, toda a galera do Supremo, a turma que foi presa, que saiu, e bom, não sei, quem você considerar. Aí era esse ambiente, era essa situação que estava acontecendo, aos olhos de alguns aqui. Entendeu? Estava a calaia. E aí o que acontece? Nós temos aqui também um grupo de pessoas interessantes, que eram os fariseus. O fariseu, esse nome significa separado. O fariseu era os puristas. O fariseu, eles eram um grupo maravilhoso. Entre Malaquias e Mateus existe um período chamado interbíblico, um período do silêncio. Um período que houve grande profanação do templo de tudo, né? Em 168 a.C., Antíoco Epifânio sacrificou uma porca no Santo do Santo, no lugar sagrado, ali foi sacrificada uma porca. E ele também não só fez isso, mas ordenou que o templo dos judeus fosse dedicado a Zeus, um deus grego. A ausência da glória de Deus no santuário é conhecida pela manifestação do profano no lugar sagrado. É nessa época que surgem os fariseus. Porque os fariseus foi um grupo que queria levar a coisa a sério. Então eles pegaram todos os mandamentos do Velho Testamento e eles falaram assim: não, nós vamos seguir isso aqui à risca. Só que eles fizeram mais, eles além de pegar as leis que existiam, eles inventaram mais 600 leis para poder ajudar a cumprir as leis que existiam. Só que essas 600 leis a mais, não eram leis de Deus, era lei do fariseu, né? Tinha muita coisa que era mandamento fariseu. Por exemplo, quando Jesus confronta no Sermão do Monte, ele está confrontando a lei dos fariseus.
Jesus, ele fala no Sermão do Monte: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. O que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que odiar o seu irmão já matou ele. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: se você conceber no seu coração luxúria com a outra mulher, você já cometeu adultério. Agora imagina uma cena aqui: Jesus comendo com um publicano, pecador, fariseu, né? Um fariseu, o que o fariseu dizia? O fariseu dizia o seguinte: uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem brio, não entra na casa de um publicano. Não entra. Uma pessoa séria não anda com essa laia. Uma pessoa séria não vai sentar com esses caras para ficar, não vai, porque o cara é sério. Gente, pensa um negócio desse. Agora imagina, Jesus está na Galileia, a fama de Jesus na Galileia se espalha. Aqui nós não estamos em Jerusalém. Pensa bem que existem dois ambientes, ó. O ambiente de Jerusalém, o assunto é Pilatos, é César, é Roma, é proteção do templo. A conversa de Jerusalém é a conversa de Brasília. A conversa da Galileia é o Nazareno. E qual é a conversa da Galileia? É o Nazareno. Onde ele passa tudo muda, onde ele passa tudo fica tumultuado. Os homens estão largando as redes de pescas, estão seguindo o mestre. As mulheres estão seguindo o mestre. Quem está seguindo? Prostituta como Maria Madalena, Zaqueu, Mateus, essa galera toda está atrás. As mães estão pegando as crianças, colocando o lanche na marmita e falando assim: vai lá atrás do mestre, menino. Ao ponto de um ficar famoso com 5 pães e 2 peixes. Então está acontecendo na Galileia isso, e é isso que está acontecendo na Galileia. Jesus está passando com todo aquele alvoroço, ele olha para Levi, Mateus, na coletoria de impostos e fala assim: segue-me. É isso aqui que está acontecendo. E o que é que o Levi faz? Ele segue a Jesus, faz um churras na sua casa, bem feito, chama todos os amigos, e aí a galera toda chega, os políticos, chega todo mundo. Chega a galera toda. Porque chegou, o texto diz que chegou os publicanos e muitos pecadores. E aqui eu quero trazer um princípio para você importante. O Evangelho abre portas da graça aos que se reconhecem pecadores. E aconteceu que, estando ele sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Mateus não se contenta em seguir a Jesus sozinho. Ele quer apresentar Jesus para os amigos. Mateus aqui oferece um banquete. Convida Jesus e os seus amigos, e os amigos de Mateus chegam naquele lugar. E quem eram os amigos de Mateus? Publicanos e pecadores. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é alcançado pela graça não retém esse privilégio apenas para si. Quem é alcançado também é um enviado. Você é um enviado. Você precisa entender isso. Quem achou pão com fartura, anuncia aos outros: gente, aqui tem pão. Quando você encontrar alguém, o ferido, o machucado, o lascado, arrebentado, falido, o doente, o oprimido, porque Jesus ele veio para libertar os cativos. Maria Madalena, a qual dela expulsou 7 demônios, o seguia. Jesus também chegou para levantar o caído. Jesus chegou para curar o ferido. Jesus veio para dar ânimo àquele que estava desanimado. Você precisa voltar a crer no poder do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho de Jesus, porque ele é poder de Deus para a libertação de todo aquele que crê. Parece que nós não acreditamos mais que o Evangelho transforma, que o Evangelho muda, que o Evangelho cura, que o Evangelho restaura. Ontem à noite nesse lugar, nós estávamos sendo ministrados por uma mulher que encontrou a mãe que suicidou na sala morta.
e que o pai passou por 19 casamentos. 12 casamentos. 12 e 19 já não faz diferença nenhuma também. Vai casar assim lá adiante. Eu acho que o único que ganha dele também é o Fábio Júnior. Eu quase perguntei para ela, seu pai é o Fábio Júnior? Não, e aí na primeira relação você encontra uma pessoa que entra em um relacionamento abusivo. Bom, dentro de algumas mentes e alguns corações, alguém pode pensar assim, bom, o único remédio para essa pessoa aí é uma corda no pescoço, pelo amor de Deus, vai sofrer assim lá longe. Mas o Evangelho tem o poder, irmão. O Evangelho tem o poder de transformar, mudar, e você precisa voltar a acreditar nisso. Você precisa pregar o Evangelho. Você precisa dizer para as pessoas, eu sei onde tem pão, eu sei onde tem água da vida, eu sei onde esse problema pode ser solucionado. Esse problema não é com médico, não é com psicólogo, tudo isso ajuda, mas existe uma transformação sobrenatural que só Jesus pode fazer na vida do homem. Aplauda o Senhor. A igreja precisa voltar a evangelizar. A gente vem aqui de domingo, celebra, ouve uma música dessa maravilhosa, nós enchemos os nossos corações, saímos daqui encorajados, saímos daqui alimentados, saímos daqui fortes, saímos daqui alinhados, saímos daqui com a direção para a nossa vida. E quando a gente encontra alguém que não tem direção, a gente se cala. Nós não podemos caminhar assim. Olha o contraste aqui. Nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos aqui estar de um lado muito complicado, viu, irmão, dessa história. Porque o Levi, ele entendeu. Eu encontrei algo que eu não encontrei em lugar nenhum. E eu preciso falar disso. Agora, olha o contraste, eu quero que você imagine essa cena, imagine isso. Os escribas, os fariseus estão fazendo o que no momento em que Jesus está na casa do Levi, sentado numa caixa de fruta, comendo um pedaço de cordeiro assado? E tomando vinho, com certeza. O que os fariseus e os discípulos de João estão fazendo? Jejuando. É o texto, diz o texto. Porque os caras não aguentou, né? Quando você vê uma coisa assim que você não concorda, quando você vê uma coisa assim que você fala assim, você já esteve jejuando, pastor Tiago, quando a galera está fazendo churrasco? Aqueles pão de alho, aquelas picanha, aqueles negócios gostosos, aqueles patê. Aí você jejuando e a galera ali. Aí o sujeito fala assim, olha, come um pouquinho aqui. Estou em jejum. Ah, vá tomar banho, eu entrego o jejum na hora, irmão, nem vem. Na hora, falei, Jesus, eu entrego o jejum, porque não dá. Na hora, não viu? Aí na hora. Aí passa no nosso coração assim, né? Povo todo carnal. Os discípulos de João, todos jejuando, Mateus dizendo, olha assim, um cara está dizendo, gente, comecei nova vida, encontrei a Jesus, eu quero que vocês conheçam ele. E a outra turma aqui, ó. Estamos jejuando. O Evangelho abre portas da graça para uma jubilosa celebração. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João dizendo, por que nós jejuamos, né? E os fariseus muitas vezes e os seus discípulos não jejuam. Ó, os discípulos de João, inclusive os fariseus no meio. Ó, nós jejuamos muitas vezes, inclusive os fariseus, e os seus discípulos não jejuam. O Charles Spurgeon, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz que Jesus é o esposo que veio para conquistar e ganhar a sua noiva. Na presença do Senhor é alegria, a sua presença é o nosso banquete, e em sua presença a plenitude de alegria, a sua ausência é a profundidade de miséria. Então onde está Jesus é a alegria, onde está Jesus é festa, onde está Jesus é uma nova vida.
Imagina Jesus mandando bala no churrasco. E o que Jesus vai falando? Jesus, ele não fica debatendo. Jesus não fala assim, seus hipócritas, seus fariseus, eu sei que não está no coração de vocês não. Jesus, ele só solta aquelas frases assim, né? Já viu aquela propaganda assim? Tramontina, corte direto. Essa propaganda foi Jesus que inventou. Aí Jesus já solta, olha gente, enquanto o noivo está pronto aqui, está junto, ninguém precisa jejuar. Chegará um tempo que eles precisarão jejuar. E aí, nessa fala de Jesus, ele solta umas frases aqui extraordinárias, que eu e você, nós precisamos prestar atenção. Ninguém põe remendo novo em roupa velha, porque semelhantemente o remendo rompe a roupa e faz a rotura maior. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres e os vinhos se estragam. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aqui Jesus está nos ensinando de uma forma muito legal a ser gente normal. Eu encontro Jesus assim nesse lugar, e eu fico imaginando assim, é assim que nós precisamos ser. Pessoas normais. Existem cristãos evangélicos que não sabem dar uma risada em uma festa do ímpio. O sujeito está na festa do ímpio, parece que ele é um elemento fora, não sei do que. Uma cara de cavalo que ninguém aguenta. Estou aqui por causa de fulano, mas isso aqui não é mais do meu ambiente. Não ri. Não sabe rir na festa de um incrédulo. Não é educado. Não é polido. Chega num lugar, começa a repreender, começa a amarrar, começa isso, começa aquilo, amarra, acaba isso, aquilo. Você sabe, né, pastor? Estou aqui, mas eu estou espírito em oração. Já amarrei aqui, já amarrei. Dá vontade de chegar nos camaradas e falar assim, escuta, você vai para o céu? Vou, quero ir não. É muito chato. Amarrando o quê aqui? Para de amarrar, irmão. Já amarrei aqui, pastor, já repreendi. Fazer igual aquela irmã da Assembleia de Deus, que uma vez eu fui expulsar um demônio, e eu cheguei lá e ela estava dando volta, em volta da casa. Aí, concordo. Falei, ainda bem que ela já estava ali, né, prendendo o maligno. Eu falei, o que você está fazendo aí? Pastor, estou cobrindo o senhor de oração aqui, estou levantando um fronte aqui de oração aqui, com fogo do Espírito aqui, para o senhor poder entrar lá dentro. Eu falei, entrar lá dentro por quê? Por que está todo mundo na rua aqui? É porque o homem está lá dentro, né, pastor? Eu falei, entendi. E por que vocês não entram? Porque não dá, né, pastor? E essa cadeira de roda aqui? É do cara, pastor. Eu falei, que cara? O cara que está lá dentro. Mas ele está deitado? Não, pastor, ele está em pé. Ele não andava, o cão entrou nele, ele ficou de pé, colocou todo mundo para fora, agora o senhor tem que entrar. Aí eu falei, entendi. Irmão, pensa em um homem que passou um medo ferrenho. Foi eu. Mas naquela hora ali eu me lembrei de uma coisa, que uma semana atrás eu tinha entrado no presídio feminino de Franca, e era um negócio assim, coisa louca. Aí eu falei assim, bom, se eu entrei lá dentro para orar uma pessoa naquele lugar e Deus me guardou, vai guardar aqui, né? Aí eu orei uma oração assim, daquelas assim bem, sabe? Falei, Jesus, não me deixa passar vergonha aqui não, Senhor. Eu vou ter que entrar lá. O homem era grande, rapaz. E o bicho estava babando, Satanás. Mas graças a Deus o Senhor me livrou. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus aqui está falando de coisas tremendas para a nossa vida. Presta atenção no ambiente. Presta atenção aqui na história. Um publicano que se converte, pecadores que estão celebrando, juntamente com Jesus e os seus discípulos. Do lado de cá, o fariseu, os discípulos de João. E eles questionando para Jesus, no ouvido seguinte, por que é que os seus discípulos não jejuam?
Jesus fala, você não pode costurar pano novo em veste velha, e você não pode colocar vinho novo em odres velhos. Jesus aqui está falando de três coisas tremendas para a nossa vida. A primeira delas é o seguinte: tradição, tradicionalismo e renovação. O assunto aqui nessa história de Jesus é essa pauta. Qual é a pauta? É o judaísmo arcaico doentio. 600 leis, leizinhas, regrinhas. Você percebe que a coisa começou com um bom movimento. Vamos guardar os mandamentos, vamos fazer a coisa certa. Era um momento de renovação para o povo, era um avivamento. Era um avivamento para o povo largar a idolatria da Grécia, a contaminação com a Grécia, os costumes da Grécia. Mas aquilo que era para ser bom virou o quê? Um tradicionalismo. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 15, Paulo fala que nós devemos guardar as tradições. Permanecei firmes e guardai as tradições que foram ensinadas. Então há um ensinamento aqui que nós devemos guardar as tradições. O que é tradição? Tradição é a declaração de princípios que nos sustentam nos dias de tempestades. Tradição é isso. Tradição é a fé viva daqueles que morreram. Tradição são princípios que nós não podemos abrir mão. Por exemplo, uma tradição da igreja: domingo, irmão, é dia do Senhor. Isso é uma tradição. Isso é uma tradição. Tradições, né? Nós nos submetemos à autoridade da Escritura. Honrar pai e mãe, tem uma série de tradições na igreja que são boas. Tradição é a fé viva daqueles que morreram. Tradicionalismo é a fé morta daqueles que vivem, querem falar de coisas que ainda não virou nada. Essa era a questão dos fariseus. O tradicionalismo é aquilo que resiste à mudança. Tradicionalismo é aquilo que resiste ao novo. Tem alguns que dizem assim: nós não podemos ser tradicionais. Não, nós temos que ser tradicionais. A tradição é boa, né? Tradição é boa. Aliás, o metodismo e a Igreja do Nazareno, na nossa fundação, nós temos alguns pilares interessantes, que é a tradição, a experiência e a razão, a palavra. Essas três coisas têm que caminhar junto. A tradição, nós olhamos para o nosso passado e encontramos referência daqueles que viveram no passado para nos sustentar hoje. A razão, que é o ensinamento das Escrituras, e a experiência, que é a vida no Espírito. Tradicionalismo resiste à mudança, tradicionalismo resiste à adaptação. Tradicionalismo é assim: o povo apega-se a um costume, a um comportamento que não tem princípio que explique. O tradicionalismo resiste a tudo que é novo. Tudo que é novo não serve. Tudo que é novo não pode vir. E vocês já ouviram falar, né? Mais do mesmo nos deixa no mesmo lugar. Tradicionalismo é assim: isso aqui sempre foi feito assim. Não pode mudar. É tradicionalismo. O tradicionalismo prefere aquele sistema legalista puro do que a liberdade no Espírito de Deus. Por que a rejeição contra Jesus aqui? A rejeição contra Jesus aqui é que de sábado não podia fazer nada. Jesus, ele chega e faz tudo diferente. O tradicionalismo mata o entusiasmo. O tradicionalismo mata a criatividade. O tradicionalismo não tem nada a ver com flexibilidade. Tradicionalismo é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. É, Gabriela. Um escritor diz o seguinte, que o odre velho do tradicionalismo não podia conter o vinho novo do evangelho da graça. Você imagina que naquele tempo, um homem espiritual daquele tempo, dependendo do dia, não podia olhar para uma mulher. Jesus chega e conversa. Pior, Jesus está em uma casa, chega uma prostituta, joga óleo na cabeça de Jesus, unge a cabeça de Jesus com óleo, lava os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com o cabelo. Aí os caras queriam morrer.
Essa é a pauta, é isso aqui que Jesus está enfrentando, e é esse ambiente que nós estamos encarando. Agora, aplicando para a nossa vida, e olhando esse ambiente onde Jesus está, onde ele fala que você não coloca vinho novo em odre velho, você não coloca remendo de pano novo em veste velha. Primeiro, você precisa entender, meu irmão, minha irmã, Deus é um Deus de renovação e de mudanças. A vida cristã não é uma mera reforma, mas uma vida absolutamente nova. Nova. A vida cristã não é um remendo novo numa estrutura velha. A vida cristã não é uma reforma de uma casa velha, nem um verniz religioso, nem uma estrutura podre. Isso não é evangelho. O evangelho produz mudança radical. É graça transformadora que faz o pecador uma nova criatura. Tudo se fez novo. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, que Jesus não veio para reparar o manto desgastado de Israel, mas para trazer vestes novas. Os discípulos, eles não deveriam reparar a velha religião do judaísmo, que se tornou desgastada. Aquela religião de Jerusalém, aquilo matava, aquilo acabava com qualquer um. Ninguém tinha condição de seguir aquilo ao pé da letra. Imagina, você tem um animal, seu animal cai no poço, você só tem um animal para o sustento da sua família. Você vai deixar o animal no poço porque é sábado? Quem conseguia seguir isso? E você sabe, quando o negócio é apertado demais, o que o povo faz? Faz escondido. Lembra quando a gente não podia ter televisão em casa, que era pecado? Onde os nossos pais colocavam a televisão? Dentro do guarda-roupa. Porque o pastor ia chegar em casa, as irmãs do ciclo de oração, ia olhar aquilo e falar assim: Jesus amado, o irmão permitiu que Jezabel entre na sala da casa dele. Aí o que os crentes das antigas faziam? A sala era a Bíblia aberta no Salmo 91. Não é assim? Bíblia aberta no Salmo 91. Mas quando ia para o quarto, abria o guarda-roupa, a telinha lá dentro. Deitava, vamos ser felizes. Isso é farisaísmo. É farisaísmo. Vem Jesus e muda tudo. Jesus fala com quem ninguém falava. Jesus dá valor a quem ninguém dava. Jesus opera milagre fazendo as coisas mais esquisitas do mundo. Cospe no chão, faz uma laminha, passa no olho do cara e fala assim: vai lá lavar o olho. Expulsa demônio de forma diferente, cura de forma diferente, fala de forma diferente, prega de forma diferente. Tudo criativo, tudo diferente. Por isso Jesus usa a ilustração do vinho. Vinho novo fermenta e o odre tem que ser novo. O odre que passou pela fermentação do vinho, ele resseca. Se você jogar o vinho novo lá dentro, o vinho vai fermentar. E o que vai acontecer com o odre? Vai arrebentar, porque o odre não aguenta. Flexibilidade, irmão. Na vida tem que ter isso. No casamento, em tudo, você tem que ser flexível. Nós aprendemos muito esses dias aqui sobre flexibilidade, sobre novas atitudes, novas posturas. O cara casou há 15 anos atrás. E ele quer tocar o casamento dele do mesmo jeito depois de 15 anos. Não vai aguentar, ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta viver com um sujeito que há 15 anos atrás ele está do mesmo jeito. Ninguém aguenta, irmão. Você aguenta um carro velho, mas você não aguenta um casamento encebado. Tem uns carros que eu vou ver assim para comprar, às vezes os caras estão brincando, a gente está conversando com os amigos, isso é pior de casamento de crente. Por quê? Porque o casamento de crente tem até jeito, esse aí nem jeito tem, você tem que morrer com ele. Eu brinco. Tem que haver mudança, então flexibilidade numa relação, em tudo na vida, é igual graxa na engrenagem. Se você não tiver graxa na engrenagem, arrebenta. Ninguém aguenta. Não tem mulher nesse mundo que aguenta um homem encebado de 30 anos atrás do lado dele, que não passa por um processo de mudança e transformação. E uma mulher não aguenta também.
O sujeito está casado há 15 anos, toma café no mesmo lugar há 15 anos. Pelo amor de Deus, Ave Maria. Dorme na mesma hora, acorda na mesma hora, come do mesmo jeito, senta do mesmo lugar. Viaja para o mesmo lugar. Eu viajo há 20 anos com a minha família. É sempre nesse lugar, né? Sempre. Jesus amado. Tem que ter novo, tem que ser novo. Flexibilidade. Deus é um Deus de mudança. Gente, presta atenção que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Mas as suas obras são diferentes. A obra do Senhor, ela é sempre viçosa. Os seus métodos e os caminhos precisam ser renovados. A Bíblia diz assim que Jesus iria nos dar um novo cântico, um novo coração, um novo espírito. Deus, Ele é um Deus de uma nova aliança e fez tudo novo e nos tornou novas criaturas. Para a gente não ficar cheirando a mofo. Nem como igreja, nem como pessoa, nem como casamento, nem como marido, nem como nada. Uma outra coisa importantíssima aqui para a nossa vida nesse papo de Jesus com os seus discípulos e os fariseus e os publicanos. Novos odres sempre serão necessários. A vida cristã não pode ser condicionada a uma estrutura arcaica. Nós precisamos como igreja, que eu estou falando para a igreja, que eu estou falando para a liderança, e falo para você que é casado também, você precisa colocar a sua cabeça para funcionar. Mudar a sua metodologia. Vinho é vinho. A metodologia é o seguinte aqui: como aborda, como prega, como evangeliza, como é que faz uma comida, como é que serve a mesa. Porque senão nós vamos ficar o vinho é vinho novo. Nós vamos ficar igual aquelas panelas pretas, sabe? Encardida embaixo com aquela crosta preta que fica em cima daqueles fogão, que você faz um negócio legal, aí você olha aquela panela preta assim, você fala assim, sei não, hein? Vai comer isso aí? Aqueles fogão encebado, sabe? Que você passa o dedo assim, gruda o dedo e parece que colocou veneno para mosquito, você põe o dedo, gruda e não sai. Tudo novo, tudo diferente. Nós não podemos ter medo de testar coisas novas. Quando nós perdemos de tentar coisas novas, nós começamos a morrer. O que Jesus está nos mostrando aqui é o seguinte: a Galileia está diferente porque se conversa diferente, se cura diferente, se prega diferente, expulsa de maneira diferente, cura de forma diferente, e ninguém consegue prever o que vai acontecer, porque com Jesus é assim, Ele chega, muda tudo, transforma tudo, mexe tudo, e quando você pensa que Ele vai agir de um jeito, Ele muda e fala assim, agora eu vou fazer assim. Cada pessoa que Jesus curou, Ele curou de um jeito. Ele curou um cara lá com lodo, Ele curou todo mundo com lodo? Não, Ele chegou lá no tanque lá de Betesda, o que Ele falou para o cara? Levanta, pega a sua cama e anda. O outro que desceu por cima do telhado, a tua fé te salvou. O centurião que procurou Jesus, eu sei que o Senhor é um homem de autoridade, eu sei o que é autoridade. E se eu sei que o Senhor é autoridade, basta apenas uma palavra sua e meu filho ficará curado. O que é que Jesus falou para o centurião? Vai, o seu filho está curado. Tudo diferente, cara. Tudo diferente. Nós não podemos ser aquelas pessoas que olham aquilo que as pessoas estão fazendo hoje, e a gente pega e fala assim, aquilo que eu fazia lá atrás daquele tempo, aquilo que era bom hoje. Lembra daquele tempo? Era nada. Lembra daquele tempo? Você lembra? Um salãozinho, uma quintura numa telha de brasilite, que aquilo ali é para a gente lembrar como que é o inferno. A gente participava do culto, irmão, e a gente falava assim, nossa, Jesus me salva, porque se esse cultuar aqui, eu estou quase morrendo, imagina o que vai ser o inferno. Uma galeria que não tinha sido construída, foi construída às costas, não tinha nem reboco embaixo. Os crentes subiam em cima, balançavam, o negócio fazia assim, ó. Eu não sei onde estava o juízo dos pastores naquele tempo, e eu estava lá.
Eu era jovem solteiro, Lauro jovem solteiro, meu Jesus amado. O que a gente tinha na cabeça? Não sei. Pastor, meu irmão. E você fica longe? E aqui nessa igreja? Um dia a gente falou assim, vamos ampliar a igreja. E todo mundo começa a subir, começa a construir. E o cara falou assim, pastor, eu entendo um pouco de construção, entende? O pastor é assim, né, irmão? Você encontrou mão de obra de graça, vamos lá. Você entende? Entendo. A palavra fala, pastor, eu confio em tudo. E começa a construir, e começa a fazer, e tal. E o pau estava comendo aqui, meu irmão. De repente, cara, deu um vendaval, caiu tudo. Eu estava vindo de Salto, não lembro o que eu tinha que falar. Eu cheguei no hospital, encontrei o pastor Lauro lá, hoje pastor, antes aleijado. O outro falou assim, cadê os sobreviventes? E começou a chegar gente no hospital Augusto Oliveira Camargo, e o pessoal começou a perguntar, de onde está vindo tanta gente ferida? Pensou que era guerra, né? Não era, a igreja caiu. Aqui, ó, perdeu tudo. O Lauro estava, irmão, eu não sei onde esse homem tem a cabeça, estava lá em cima, no andaime, no último andar do andaime, construindo uma parede. Você sabe por que essa parede aqui da igreja tem essas duas colunas expostas? Foi que é o seguinte, isso aqui não estava no projeto, é porque caiu a parte de cima, tá ligado? A metade para cima desceu tudo. Como a gente queria aproveitar para não dar muito trabalho, a gente fez essas colunas separadas assim, para sustentar em cima. Aí veio o engenheiro, deu umas dicas, tudo. O que eu quero dizer para você é que aquele tempo foi bom naquele tempo. Cada tempo é um tempo, e Jesus, ele consegue enxergar isso, irmão. Existem coisas que você viveu lá no começo do seu casamento, que aquilo foi bom naquele tempo, aquilo lá não serve mais hoje. Não serve mais para você, não serve mais para sua esposa, não serve mais para os seus filhos, não serve mais para os seus amigos e não serve inclusive para a igreja. Vinho novo de Jesus na sua vida para você sonhar de novo. Outra coisa, o vinho tem que ser novo. Como é que se mantém o vinho novo na vida? Porque aquilo que era novo na nossa vida parece que deu bolor. Como que a gente sabe que não tem vinho novo? Não tem mais paixão. E é assim, irmão, na nossa vida é assim, ó. Quando não tem mais paixão, quando não tem mais entusiasmo, quando nós não temos mais resposta, a gente começa a criticar o odre. As coisas não estão acontecendo do lado de cá. Você começa a criticar outras estruturas. O sujeito começa, mas aqui a gente é pouco, mas nós é bom, né? Aqui, irmão, todo corpo saudável, ele cresce. É saudável, está alinhado, o seu nenê nasceu, ele está saudável, está com os exames, com as vitaminas, tudo certinho, fez o exame do pezinho, o médico olhou, ele vai crescer naturalmente. Se ele parar de crescer, é que tem algum problema. Quando os meus filhos eram pequenos, eu lembro que eu levava o Mateus, levava a Mariana, os filhos, o que o médico, eu esqueci essas coisas que faz muito tempo. Ele media a altura, media o peso e tinha um gráfico que olhava se estava dentro. Quando você não tem mais paixão, você se concentra no odre, né? Aí tem que enfeitar o odre, aí tem que criticar o método, tem que achar... Não! Quando o vinho é novo, tem vida. Quando o vinho é novo na sua vida, tem vibração. Quando o vinho é novo na sua vida, tem paixão. Quando o vinho é novo na sua vida, tem excelência. E você faz o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem nas suas mãos. Porque você tem vinho novo. É igual os acampamentos que a gente fazia antigamente. Não, vinho novo, você não pensa. Você fala, vamos fazer que Deus é fiel. Estava conversando com a Paty esses dias atrás, se ela estiver me ouvindo, ela vai lembrar. A gente fazia IBF aqui, pastor Lauro sabe disso. A gente mandava, irmão, 5 ônibus lá para a Morada, 2 ônibus para a Morada do Sol, 2 ônibus para onde? Um ônibus para Oliveira Camargo. E chegava gente tudo quanto é canto aqui. Parecia a festa da padroeira. Gente que eu nunca vi na vida. Chegavam uns caras assim que eu nunca vi na vida com 10, 15 crianças. E aqui que a IBF da Nazarena é, joga aí, vamos embora. E sumia. Eu acho que deve ter criança perdida até hoje. Não voltou para casa. A gente não via dificuldade em nada, não via peso em nada. Era uma paixão. E a Bíblia diz assim que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
os jovens terão visões, e os anciões terão sonhos. Pede a Deus: eu quero vinho novo, eu quero vinho novo na minha vida. Quando o vinho é novo, nada é difícil, irmão. Quando o vinho é novo, nada era complicado. Porque você sentiu o vinho borbulhar dentro de você, paixão. E uma outra coisa fantástica aqui, que os fariseus não estavam prontos, os discípulos de João não estavam prontos, mas o Levi e os seus amigos estavam prontos. Deus espera que a gente sempre esteja disposto a mudar. Não se põe vinho novo em odre velho. O que é isso? A minha alma está pronta para ser tocada pelo Senhor. O que significa isso? A minha alma está pronta para receber aquilo que vem de Deus. Os fariseus não estavam. E a gente assim, a gente se acostuma com a situação, as decepções sufocam a nossa alma, as orações que não foram respondidas sobrepõem as que foram respondidas, e nós só olhamos e esquecemos as que foram respondidas. Aí nós viramos tradicionalistas, né? Nós nos tornamos meninos birrentos. Já viu, Marco? Aqueles meninos que sempre teve tudo na vida. Ei, você não come. Você não come, malandrão. Você tem que comer, rapaz, mandioca, macaxeira, ser um cara substância. Aí eu não vou. Aí eu não participo. Moleque birrento. Você entendeu? Sempre viveu na base do Danone. Você não come, Danoninho. Menino Danoninho. A gente está cheio de adultos Danoninho. Nós viramos tradicionalismo, nós nos tornamos enjoados. Quase tudo tem defeito, quase tudo nos incomoda. E se quase tudo tem defeito, se quase tudo te incomoda, significa que você tem que se adaptar de novo. E significa que nós temos que, às vezes, fazer uma leitura correta do nosso tempo, do nosso momento, da nossa hora, em tudo na vida. Você vê, eu fico pensando num casal. Às vezes eu fico conversando lá com a Dani. Eu falo assim, parece que a gente está sozinho, né? Sumiu. Cada um vai para o seu canto, cada um cuida da sua vida, cada um aquilo, é assim. Isso significa que temos que nos adaptar, aí a gente retira pelos cantos, né? Então não dá, nós precisamos olhar para o Deus da renovação. Eu quero convidar você para ficar em pé. Nós precisamos para o Deus que nos chama e quer vinho novo. Quem é você? Quem é você? De que lado que você está? Você é aquela pessoa que está pronto para o novo de Deus? Ou você está no presente tentando viver uma coisa que era para você viver no passado e fica aqui birrento, marrento, colocando defeito, reclamando e não procura um novo? Passou? Passou. O que é que Paulo fala? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. E o que é que significa isso? Deus tem coisa nova para você. Não dá para você ficar no passado, querido. Sabe por quê? Porque ninguém consegue viver em dois lugares ao mesmo tempo. Quando você fica colado lá no passado, no presente você não tem gratidão. E se você não tem gratidão, a sua vida não avança. A sua vida está encravada na murmuração e na reclamação. E reclamação você já sabe, reclamar é você clamar com muita intensidade duas vezes. Então se você reclama, reclama, essa situação não vai mudar. Vinho novo de Deus na sua vida hoje. Se nós estamos em um lugar de novos começos, Jesus te chama hoje, para você tomar uma decisão hoje,
para você assumir um compromisso hoje, para você se posicionar diante daquilo, para você também falar o seguinte, falar, sabe de uma coisa, Senhor? Vê se há em mim algum caminho mau, porque aquilo que estiver impedindo o Senhor me tocar, eu estou disposto a mudar. Odres novos sempre serão necessários. Essa igreja constantemente passa por transformação. Por quê? Porque a igreja de antes da pandemia, ela já não comunica mais. A igreja de 10 anos atrás já não comunica mais. O ministério de 10 anos atrás já não comunica mais. Tem que ter odre novo, odre novo, odre novo. Vinho é vinho, querido. O odre muda. Agora tem um outro detalhe aqui que eu vou falar para você. Não importa a sua idade. Deus tem vinho novo para você. Não importa quanto tempo você tem de casado, Deus tem renovação para esse casamento. Não importa quantas faculdades você começou e parou, Deus quer trazer para você hoje uma cura, para que você fale assim, eu não vou abandonar isso aqui. Eu quero vinho novo para eu sonhar de novo. Porque as obras do Senhor são viçosas. As obras do Senhor se renovam. O Deus, Ele é o Deus da nova aliança. Ele colocaria na nossa boca um novo cântico. Ele transformaria o nosso coração e nos traria uma nova esperança. E é isso que Deus tem para você hoje de manhã. Porque se você continuar assim, mais do mesmo vai te deixar no mesmo lugar. Mas creia no poder e na transformação do Evangelho e saia daqui para tocar vidas, porque quando as pessoas olhar a sua face, vai ser do encontro de Esaú com Jacó. No encontro de Esaú com Jacó, Esaú olhou para o rosto de Jacó e falou assim, você está diferente, porque quando eu olhei a sua face, foi como se eu olhasse a face do próprio Deus. Vinho novo na sua vida, meu irmão, vinho novo na sua trajetória, vinho novo nos seus estudos, vinho novo nessa frequência na faculdade, vinho novo na sua relação, vinho novo na sua relação com a igreja, vinho novo na sua caminhada cristã. Muda o que precisa ser mudado, muda os ambientes, muda o lugar, muda os amigos, muda aquilo que você assiste, mude a sua frequência, porque Deus tem vinho para derramar sobre a sua vida. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os ossos jovens profetizarão e os anciões terão sonhos. Qual é o seu sonho? O que você deixou para trás? O que você precisa renovar na sua vida? O que você precisa tirar? Tem que ser igual a abelha. Como disse o cara que pregou aqui pra gente, procura a vida. Às vezes você não é igual a abelha, você é igual mosca. Onde tem um excremento, você está ali. Onde tem uma coisa ruim, você está lá. Tira isso da sua vida em nome de Jesus. Tira isso da sua vida, cara. Fecha os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa manhã, nós celebramos, ó Pai, a vida. Nós celebramos o reino. Nós celebramos a nova vida. Nós celebramos o novo. Nós celebramos, ó Pai, a nossa relação contigo. Nós celebramos a Tua graça. Nós celebramos um novo alvorecer. Nós celebramos novas portas abertas. Nós celebramos uma nova caminhada. E eu profetizo sobre a vida do Teu povo vinho novo, para que os Teus filhos possam sonhar, para que possam avançar, para que possam crescer em santidade, crescer na relação contigo, crescer, ó Pai, em nome de Jesus, no serviço, crescer, ó Pai, no casamento, crescer como pai, crescer como filho, crescer como amigo. Senhor, guarda o nosso coração, porque nós não queremos ficar presos no passado, como homens que ficamos birrentos pelo canto, chorando, resmungando, reclamando, porque as coisas não estão acontecendo na nossa vida, está acontecendo na vida do outro. Senhor, nos ajuda a nos adaptar, traga para o nosso coração ideias, luz, traz criatividade, traz um novo caminho,
que nós possamos estar com os corações abertos para receber o novo de Deus, em nome de Jesus. E se assim você crê, você aplauda ao Senhor em nome de Jesus.